O deslumbramento de Bernardo. Bernardo casou com Aurora sob a promessa de uma vida a dois. Mas, na cabeça dele, o compromisso era apenas um detalhe formal. Ele queria a segurança de ter uma esposa dedicada em casa menos que cuidasse de tudo e o esperasse com paciência menos, mas mantinha o espírito e as atitudes de um solteiro convicto. Para Bernardo, curtir significava chegar à casa de madrugada, silenciar o telemóvel sempre que Aurora entrava no quarto e fazer viagens com amigos onde a aliança ia parar ao bolso. O silêncio de Aurora. Enquanto Bernardo colecionava histórias rasas em festas e bares, Aurora colecionava noites em claro. Ela tentou de tudo, conversou, chorou, sugeriu terapia e até tentou mandar-se a si mesma para ver se ele a enxergava. O sofrimento dela era silencioso e profundo, alimentado pela esperança de que ele amadurecesse. Mas o que Bernardo não percebia é que cada mentira dele era um tijolo no muro que Aurora estava a construir entre eles. A chegada da lei da semeadura. A vida é um eco, recebe-se o que se emite. O declínio de Bernardo começou de forma sutil, o desgaste da imagem. No trabalho e entre os amigos de verdade, a fama de Bernardo como alguém que não respeitava a própria casa começou a fechar portas. A solidão no meio da multidão. Ele percebeu que as pessoas com quem curtia não estariam lá se a diversão ou o dinheiro acabassem. O olhar da indiferença, certa noite, ao chegar tarde, ele viu o olhar de Aurora. Não era mais raiva, nem tristeza. Era indiferença menos o ponto de não retorno. Dia do basta. A lei da semeadura floresceu numa terça-feira comum. Bernardo chegou à casa e encontrou um silêncio absoluto. No guarda-roupa, apenas o lado dele estava cheio. Na mesa da cozinha, não havia jantar, apenas uma chave e um bilhete curto. Eu plantei amor e paciência, mas só colhi migalhas. Decidi mudar de solo para poder florescer de novo. O que sobrou desta casa é o que sempre quiseste, espaço de sobra para curtir e sozinho. O despertar tardio. Bernardo finalmente teve a liberdade que tanto procurou. Mas, ao ouvir o eco da casa vazia, percebeu a diferença cruel: curtir é momentâneo, mas ser amado é o que sustenta. Ele tentou ligar, mas ela já tinha seguido em frente. Ele colheu exatamente o que plantou, a liberdade de ser ninguém para a única pessoa que o via como tudo. Os primeiros meses após a partida de Aurora foram, para Bernardo, uma extensão daquela curtição que ele tanto buscava. Sem ninguém para questionar o horário de chegada ou o cheiro de perfume barato na camisa, ele mergulhou de cabeça na liberdade. Mas a liberdade, quando não tem para onde voltar, logo começa a parecer um exílio. Enquanto Bernardo se perdia em noitadas vazias, Aurora decidiu que era hora de cuidar do jardim que ele havia pisoteado, ela mesma. Aurora voltou a estudar, retomou amizades que Bernardo havia afastado e começou a viajar, desta vez com a aliança guardada não por malícia, mas por libertação. Ela mudou o corte de cabelo, a postura e o brilho no olhar. A mulher que antes murchava à espera de um telefonema, agora florescia em eventos de trabalho e cafés com amigas. Ela descobriu que a solidão acompanhada ao lado de Bernardo era muito pior do que a solitude de quem se ama. Enquanto isso, a vida de Bernardo começou a apresentar a conta. A curtição tinha um preço alto. O silêncio da casa, que antes parecia paz, tornou-se ensurdecedor. Não havia ninguém para perguntar como foi o dia dele, nem o cheiro de café fresco pela manhã. As noitadas começaram a pesar. As ressacas eram mais longas e as companhias de balada, que ele achava serem parceiras, sumiam assim que a conta do bar era paga ou quando ele ficava doente. 6 meses depois, Bernardo viu Aurora em um restaurante. Ela estava rindo, elegante, conversando animadamente com um grupo de pessoas. Ele tentou se aproximar, ensaiando um pedido de desculpas. Mas quando seus olhos se cruzaram, ele sentiu o golpe final. Aurora não sentia ódio.
Ela o cumprimentou com um aceno educado e distante, como se cumprimentasse um conhecido de infância que não via há décadas. Bernardo percebeu naquele momento que a pior punição não é o rancor, mas ser tratado como um estranho por quem um dia daria a vida por você. Bernardo voltou para casa naquela noite cinza no sofá escuro. Ele tinha o celular cheio de contatos, mas ninguém para ligar e confessar que estava triste. Ele colheu o que plantou, uma liberdade estéril. Aurora, por outro lado, entendeu que a lei da semeadura também funcionava para ela. Como ela plantou resiliência, verdade e amor mesmo que para a pessoa errada. A colheita dela foi a paz de espírito e a chance de recomeçar com alguém que soubesse que curtir. A vida é muito melhor quando se tem uma mão para segurar. Para fechar essa história, a grande lição que fica não é sobre o fim de um casamento, mas sobre a mecânica invisível das nossas escolhas. A lei da semeadura não é um castigo divino. É apenas a vida sendo coerente. A ilusão da liberdade versus o valor da construção muitos homens. Como o Bernardo, caem na armadilha de acreditar que a liberdade é a ausência de laços. Eles confundem o curtir, que é um prazer imediato, volátil e ruidoso menos com a felicidade. O problema é que o prazer das baladas e dos encontros rasos é como a espuma do mar, brilha sob o sol, mas desaparece assim que toca a areia. Já o que a Aurora oferecia era construção. Relacionamentos sólidos são como árvores de raízes profundas. Dão trabalho para regar, demoram a crescer. Mas são as únicas que oferecem sombra e proteção quando as tempestades da vida, doença, velhice, fracasso chegam. O ponto de não retorno à reflexão mais amarga para quem planta desrespeito é entender que o perdão e o retorno são coisas distintas. O perdão é um presente que a vítima se dá para seguir em paz como a Aurora fez. O retorno é uma decisão baseada na confiança. Uma vez que o solo da confiança é salgado pela mentira sistemática, nada mais cresce ali. Bernardo colheu o vazio porque tratou o que era sagrado como se fosse descartável. A moral da história é clara, não se engane com a colheita alheia. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta lealdade, mesmo que sofra no processo, colhe a si mesmo por inteiro. No final, o saldo final. No fim das contas, Aurora não perdeu um marido, ela se livrou de um peso para poder voar. E Bernardo não ganhou a liberdade. Ele apenas descobriu que ser livre sem ter para onde voltar é a forma mais profunda de solidão.